conhece silencioso. Não adianta. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão legislativa ordinária, no dia 19 de abril de 2021. Indico a vereadora Helenice Catelã, da bancada do MDB, para fazer a prece. Do nada, sopra um vento com o poder de fazer transbordar mudanças e somos nós os tripulantes da vez. Nos resta aprendermos com este momento tão cheio de desafios, observando nossos erros e acertos, tentando ser e fazer o melhor que pudermos. Nos resta caminharmos buscando a cura para nossas fraquezas, amparados na fé de um amanhã diferente. Nos resta compreendermos que fazemos parte do todo e assumirmos nossa parcela de responsabilidade com uma visão mais humana, com mais consciência e cuidado. Nos resta estarmos unidos em atitudes, pensamentos e sentimentos que somem algo a esses dias. Que Deus olhe por todos, que a boa vontade, a esperança e a coragem permaneçam vivas dentro de nós. Que assim seja. Assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 019 da sessão do dia 12 de abril de 2021. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito a secretária para que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei número 018/2021. Autoriza a contratação temporária de enfermeiro. Encaminho o projeto de lei para a ordem do dia. Projeto de Lei número 019/2021. Autoriza a contratação temporária de psicólogo. Encaminho o projeto para a ordem do dia. Projeto de Lei de Iniciativa Legislativa número 001/2021. Dispõe sobre a implantação do Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, medida de combate e prevenção à violência contra as mulheres, conforme a Lei Maria da Penha e da outras providências. Encaminho o projeto de lei de iniciativa legislativa para a ordem do dia. Moção de apoio número 002/2021. Encaminho a moção de apoio para a ordem do dia. Excelentíssimo senhor, vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Jaguari, Rio Grande do Sul. Requerimento número 008/2021. A vereadora que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante da Vossa Excelência requerer ao Legislativo Municipal que seja apreciado o projeto de lei de iniciativa legislativa número 002/2021, o qual institui a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Jaguari e dá outras providências. Nestes termos, pede deferimento, plenário Pedro Pelissari, 15 de abril de 2021, Cátina Monteiro Frescura, vereadora. Encaminho o requerimento para análise das comissões. Excelentíssimo senhor, vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Jaguari, Rio Grande do Sul. Pedido de providências número 027/2021. O vereador que a esta subscreve, da bancada do Progressistas, vem diante de Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para patrulhamento da estrada que dá acesso à propriedade de Ireno Gigorski, na localidade de São José, 4º Distrito. Nestes termos, pede deferimento, Sala Pedro Pelissari, 15 de abril de 2021, Fábio da Silva Franco, vereador. Defiro o pedido de providências. Ofício número 007/2021. Jaguari, Rio Grande do Sul, 14 de abril de 2021.
Excelentíssimo senhor Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Jaguari, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguari, entidade sindical de primeiro grau que luta e defende a categoria dos agricultores familiares, em conjunto com a FETAG Rio Grande do Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, realiza uma semana de pressão e mobilização em atenção aos anseios da categoria dos agricultores familiares. O município de Jaguari é constituído por 11.473 habitantes, censo IBGE 2010, cuja economia é essencialmente agrícola, oriunda da atividade de pequenos agricultores familiares. Além da economia, basicamente agrícola, o município possui um expressivo número da população que são aposentados ou pensionistas, que recebem benefícios de um salário mínimo proveniente de benefícios previdenciários. A maioria na qualidade de trabalhadores rurais, agricultores familiares, enquadrados perante a Previdência Social como segurados especiais. Os benefícios previdenciários, direito conquistado na Constituição Federal de 1988, transformaram a economia dos municípios em nível nacional, em especial os pequenos municípios, cuja economia é essencialmente agrícola. Além de distribuir renda, movimentam a economia e o comércio de nosso município, assim como municípios vizinhos que possuem a mesma realidade, sendo que a renda dos benefícios previdenciários é maior, inclusive, que o fundo de participação desses municípios. No entanto, essa categoria dos agricultores familiares, enquadrados como segurados especiais perante a Previdência Social, estão enfrentando problemas para garantir os seus direitos previdenciários, conforme segue. Pedimos que Vossa Excelência auxilie o movimento sindical, CONTAG, FETAG-RS e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, buscando junto ao presidente do INSS, ilustríssimo senhor Renato Rodrigues Vieira, mecanismos eficazes para reduzir o tempo de espera para a concessão de benefícios, com análises eficientes e decisões que não contrariem a legislação, normativos e orientações internas do INSS e o rápido encaminhamento dos recursos administrativos. Ampliar a possibilidade de encaminhamento e concessão de benefícios de incapacidade temporária por documento médico até a contratação de peritos médicos, que possam atender a demanda dos segurados em um prazo imediato, considerando que a doença é o pior momento da vida do segurado e não pode esperar longo tempo para receber o benefício. Reabertura de agências que foram desativadas. Contratação de mais servidores com concurso público para garantir melhor qualidade nas análises dos benefícios previdenciários e assistenciais. Que seja feito o bloqueio imediato de bancos e financeiras que estão seguindo de má-fé em relação aos créditos consignados, apurando responsabilidades. Que os benefícios previdenciários, ao serem concedidos, já venham bloqueados para a liberação de consignados e que o desbloqueio possa ser feito somente com a autorização expressa do aposentado ou pensionista, já que o sistema do meu INSS não está demonstrando a segurança necessária para as operações de bloqueio. Que o INSS e suas estruturas, como gerências executivas, superintendências, estabeleçam canais de proximidade com as entidades representativas dos agricultores familiares, para, a partir dos problemas sentidos e vividos, buscarem uma solução rápida para garantir dignidade e segurança aos segurados nos momentos de maior fragilidade e que necessitam dos benefícios previdenciários, sendo que se apresenta para o momento e requerendo novamente o importante apoio da Câmara de Vereadores,
oportunidade em que fica à disposição para mais esclarecimentos e providências. Atenciosamente, José Carlos Minucci, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguari. Ofício 009-2021. Jaguari, Rio Grande do Sul, 15 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Jaguari, Rio Grande do Sul. Assunto: Semana de Mobilizações. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, na condição de representante de entidade sindical dos trabalhadores rurais, vimos pelo presente informar que na semana do dia 12 a 16 de abril, todo o movimento sindical gaúcho está realizando discussões nos municípios sobre o corte de orçamento para o Ministério da Agricultura, aprovado na Lei Orçamentária Anual para 2021, e também sobre a pauta da FETAG-RS e dos sindicatos sobre o Plano Safra 2021-2022. Para tanto, solicitamos que encaminhe a moção de apoio à agricultura e à pecuária familiar do Rio Grande do Sul, referente às demandas do movimento sindical, por e-mail, ao Governo Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado, e nos auxilie a fazer pressão junto aos representantes políticos, pois só conseguimos alcançar nossos objetivos quando estamos unidos, todos trabalhando na mesma estratégia. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos. Atenciosamente, José Carlos Minucci, presidente. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos, passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária para que faça a leitura da ordem do dia. Mensagem ao projeto de lei número 018/2021. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, ao cumprimentá-los, colhemos a oportunidade para encaminhar a essa colenda Câmara de Vereadores o texto do projeto de lei em anexo, o qual autoriza a contratação temporária de enfermeiro para que o mesmo seja apreciado por vossas excelências. A contratação, ora reivindicada, não se trata de vaga definitiva, vez que essa falta momentânea decorre da necessidade inadiável na prestação de serviço na área da saúde pública municipal, diante da grave crise de âmbito internacional que estamos vivenciando em razão da epidemia do coronavírus Covid-19. A aludida contratação temporária é destinada para atendimento junto à equipe Estratégia da Saúde da Família, ESF Central, em face de que a enfermeira desta unidade foi transferida para a vacinação, vez que este setor teve um aumento significativo de sua demanda em razão do processo de imunização do Covid-19. Nesse sentido, cabe ressaltar que, de acordo com a portaria número 2488, de 21 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, um dos itens necessários à estratégia Saúde da Família é a existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico em enfermagem e agentes comunitários de saúde, com carga horária de 40 horas semanais, à exceção dos profissionais médicos. Somam-se ao fato relatado os afastamentos decorrentes da licença maternidade de uma técnica de enfermagem e da licença saúde de uma enfermeira, sendo este último afastamento por tempo indeterminado. Porquanto, no caso em apreço, não se pode nomear um enfermeiro em caráter definitivo, mas sim oferecer um contrato administrativo aos atuais classificados no concurso público, homologado pelo edital número 009, de 9 de agosto de 2017, e prorrogado pelo decreto número 042/2019.
Essa contratação é por prazo determinado, que se estima seja de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, facultada a sua rescisão antecipada, no caso de não mais se caracterizar a necessidade emergencial. O valor do vencimento fixado para esta contratação é de R$ 4.306,35 e corresponde ao valor básico estabelecido para o cargo de enfermeiro padrão 8, com a jornada de trabalho de 40 horas semanais, além do adicional da insalubridade de 20%. Assim, nesses termos, justificamos a urgência desta contratação, invocando estar caracterizado o fundamento legal que a autoriza, vez que presente a necessidade temporária de excepcional interesse público. Outro sim, quanto à estimativa do impacto orçamentário e financeiro preconizado pela Lei Complementar número 101 de 2000, a Contadoria Geral do município opina pela possibilidade dessa contratação, conforme parecer anexo. Em linha de conclusão, por todo o exposto, encarecemos às senhoras e aos senhores edis a aprovação do presente projeto de lei. Jaguari, Rio Grande do Sul, 9 de abril de 2021. Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito do município de Jaguari. Está em discussão o projeto de lei número 018/2021. Vereadora Anísio Oliveira Feliciano, líder do governo. Senhor presidente, Igor Tâmbara, membros da mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, imprensa, Felipe Domingos, nossos servidores da Câmara Municipal, comunidade que nos assiste. Está bem explicitado, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão da enfermeira. A enfermeira Karine está de laudo, tem uma enfermeira que foi contratada e está assumindo no ESF. A enfermeira Teles, que foi chamada para o posto, a questão da vacina, aumentou bastante o número em relação à vacina do Covid. Nós temos a vacina da gripe, que também já está acontecendo na faixa etária das crianças, das puérperas, né? E nós temos também o atendimento ambulatorial no posto de saúde que necessita. E como a enfermeira servia no ESF, que é por obrigação legal que se tenha um outro enfermeiro para substituir aquele, né, completando a equipe, então isso é tranquilo, é pacífico, mas foi necessário fazer isso. E também quero dizer assim que na questão da vacina, que é feita na unidade de saúde, tem os relatórios que devem ser feitos em 24 horas. Então, uma só enfermeira não dava atendimento disso, dificultava o trabalho, ficava sobrecarregado. Então, por esse motivo, está se pedindo a contratação de uma outra enfermeira, para que nesse período, esperamos que seja por 6 meses, que realmente até lá tudo esteja resolvido, então há necessidade da contratação de uma enfermeira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Segue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei número 018. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Mensagem ao projeto de lei número 019/2021. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Ao cumprimentá-los, colhemos a oportunidade para encaminhar a essa colenda Câmara de Vereadores o texto do projeto de lei em anexo, o qual autoriza a contratação temporária de psicólogo, para que o mesmo seja apreciado por vossas excelências. Os motivos que justificam a presente proposição autorizativa se consubstanciam em suma devido ao aumento da demanda de atendimentos nessa especialidade, pois, conforme estudo apresentado por psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, esse aumento se apresenta como um dos resultados da pandemia do coronavírus, Covid-19, tendo em vista os danos emocionais que seu contexto vem trazendo à população. Assim, a aludida contratação é destinada para suprir necessidade temporária de atendimento junto à Secretaria Municipal de Saúde, não se caracterizando como vaga definitiva, pois se acredita que tão logo a pandemia possa ser controlada e a normalidade restabelecida,
os atendimentos nessa área voltarão à demanda normal. Ademais, além dos encaminhamentos realizados pelos profissionais de saúde, somam-se as determinações dos órgãos judiciais, que englobam, em geral, avaliações psicológicas, encaminhamentos para internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias, acompanhamentos através do Núcleo de Apoio à Atenção Básica e inclusão não acompanhamento psicológico quando identificada a necessidade. Nesse aspecto, cabe elucidar que essas demandas judiciais chegam ao Departamento de Psicologia através de ordens oficiais do Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil, sendo que as mesmas são sempre em caráter de urgência, comumente com prazos estipulados para o seu cumprimento, assim interferindo na lista de espera por atendimentos. Somam-se aos motivos acima referidos as solicitações encaminhadas pelo Conselho Tutelar, as quais igualmente exigem intervenções de caráter imediato, fato esse que novamente acaba afetando a sistemática da lista de espera. Ainda vale destacar que também existem solicitações de atendimentos encaminhadas pela própria Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, bem como pela Secretaria de Educação. Diante do exposto, e considerando o caso em apreço, não se pode nomear um psicólogo em caráter definitivo, mas sim oferecer um contrato administrativo aos atuais classificados no concurso público, homologado pelo edital número 009, de 9 de agosto de 2017, e prorrogado pelo decreto número 042, 2019. O valor do vencimento que estamos propondo para a contratação é de R$ 3.229,76, para uma carga horária de 30 horas semanais e guarda proporcionalidade com o valor básico estabelecido para o cargo de psicólogo padrão 8, com a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Essa contratação é por prazo determinado, que se estima seja de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, facultada a sua rescisão antecipada no caso de não mais se caracterizar a necessidade emergencial. Assim, nesses termos, justificamos a urgência dessa contratação, invocando estar caracterizado o fundamento legal que a autoriza, vez que presente a necessidade temporária de excepcional interesse público. Outro sim, quanto à estimativa do impacto orçamentário e financeiro preconizado pela Lei Complementar número 101 de 2000, a Contadoria Geral do Município opina pela possibilidade dessa contratação, conforme parecer anexo. Em linha de conclusão, por todo o exposto, encarecemos às senhoras e aos senhores edis a aprovação do presente projeto de lei. Jaguari, Rio Grande do Sul, 9 de abril de 2021, Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito do município de Jaguari. Coloco em discussão o projeto de lei número 019/2021. Vereador Cito com a palavra. Presidente Igor, colega de mesa, vereador Helenice, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Felipe e as pessoas que nos assistem através dos meios de comunicação. Em primeiro lugar, presidente, eu não fiz comentário a respeito do projeto 18 e eu gostaria, assim, de, primeiramente, agradecer os colegas da comissão pela excelente reunião que realizamos na quinta, e pelo entendimento de todos pela aprovação dos projetos. Também, presidente, falando um pouco mais a respeito desse projeto da contratação do psicólogo, e com certeza aqui nós temos também uma colega da área, vereadora Agnes, certamente também está vivenciando essa grande demanda encaminhada pelos órgãos municipais
pedindo da necessidade da contratação desse profissional devido a essa problemática. Então, assim, como líder da bancada, eu venho aqui pedir aos colegas que aprovam esse projeto, que é de extrema necessidade para o atendimento dos munícipes. Era isso, presidente. Muito obrigado, vereador Cito. Segue em discussão o projeto de lei. Vereadora Agnes Patias, com a palavra. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, a imprensa, funcionários desta casa e a comunidade que nos ouve. Eu não poderia me furtar, neste momento, de falar um pouquinho, de colocar em relação a essa situação, que eu acredito ser de extrema relevância, né? Até porque faço parte, como profissional da saúde, e entendo bem as suas mazelas sociais e tal, e as dificuldades que a gente enfrenta. E eu quero, neste momento, destacar e justificar a relevância dessa minha aprovação. Como profissional da saúde, eu reforço, neste espaço, a importância da atuação desses dois profissionais nos serviços públicos de saúde, que, por conta das suas formações e conhecimentos técnicos e humanos, eles atuam no diagnóstico, na prevenção e no tratamento, além de promover a tão falada qualidade de vida da população, ou seja, de nossos munícipes, através da saúde mental. Podendo, então, por conta das suas intervenções, diminuir, inclusive, vereadora Jaqueline e vereadora Anísio, que já foram secretários de saúde, né? Diminuir os recursos municipais referentes até à aquisição de medicamentos, né? E a gente sabe disso. Também auxiliando na evitação de patologias, hoje tão recorrentes por conta da pandemia, né? Que são os transtornos de ansiedade, são as depressões e o próprio suicídio acontecendo de modo recorrente. Então, são realidades alarmantes, potencializadas pelo período da pandemia. Em se tratando especificamente da psicologia, para nível de informação, a gente tem apenas uma psicóloga, né, na Secretaria de Saúde, a qual tive o prazer de conhecer quando de uma visita no seu ambiente de trabalho, a minha colega Jennifer, que atua no serviço específico da Secretaria de Saúde em nosso município. Porém, se sabe da insuficiência para o número expressivo de demandas que se apresentam. Eu considero de extrema relevância a atuação da psicologia e da enfermagem, atuando em consonância com as demandas do SUS, destacando o compromisso na construção do referido sistema de saúde. E acredito, por último, que a atuação do profissional psi se faz necessária nos espaços que compõem o tripé saúde, assistência social e educação, no sentido de potencializar a vida em suas diferentes e diversas nuances. Portanto, enquanto líder da bancada do PDT, do meu município, nessa casa legislativa, aprovo com aplausos essas duas contratações, solicitando que, logo que for legalmente possível, se oficialize através de concurso público. Muito obrigado, vereadora. Segue em discussão o projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permanece sentado. Aprovado por unanimidade. Mensagem ao projeto de lei de iniciativa legislativa número 001/2021. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Honra-nos cumprimentar os colegas membros dessa colenda Câmara de Vereadores no ensejo que encaminhamos à apreciação legislativa o projeto de lei de iniciativa legislativa em anexo, o qual dispõe sobre a implantação do Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, medida de combate e prevenção à violência contra as mulheres, conforme a Lei Maria da Penha e da outras providências. Mulheres em situação de violência é, infelizmente, uma realidade no Brasil. E, em tempos de isolamento, elas enfrentam mais um problema: a dificuldade em denunciar os agressores. Diante desse cenário,
o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram no dia 10 de junho de 2020 a campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. O principal objetivo da ação da CNJ é oferecer um canal silencioso que permita à mulher, com apenas o gesto de mostrar com um X na palma da mão, pedir socorro em farmácias. O projeto de lei vem como instrumento local de apoio a essa importante atitude humanitária tomada em âmbito nacional. Considerando que nosso município é de pequeno porte, com o presente projeto de lei, intentamos ampliar os espaços para as mulheres pedirem ajuda. Além de farmácias, qualquer outro estabelecimento público ou privado que contém a característica de atender pessoas, pode somar-se na altiva e digna iniciativa de defender mulheres que estejam sofrendo violência doméstica e familiar. Ressaltamos que a violência que mata, agride ou lesa a mulher é a principal causa de feminicídio no Brasil e no mundo. E esse tipo de violência pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive por outra mulher, que tenha uma relação familiar ou afetiva com a vítima. Os agressores geralmente moram na mesma residência que a mulher agredida. A Lei Maria da Penha, ao tratar sobre medidas integradas de prevenção, determina em seu artigo 8º que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse sentido, esta proposta é uma forma do município de Jaguari não se portar alheio aos crescentes índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como das mortes violentas de mulheres por razão de gênero. Este projeto de lei de iniciativa legislativa integra uma pauta de minha relevância que diz respeito à política pública da mulher, ao longo dos anos, incansavelmente refletida pelos integrantes do Poder Legislativo jaguariense. Como exemplo, enaltecemos a atitude da legislatura 2017-2020 em aprovar por unanimidade o projeto de lei número 041/2020, de autoria do vice-prefeito Lucas Denardi Catelã, enquanto estava no exercício do cargo de prefeito, originando a Lei Municipal número 3.377 de 2020, que veda nomeação e ou designação para cargo em comissão, função gratificada e gratificação de função de condenados pela Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Agradecemos a colaboração dos cidadãos e acadêmicos na iniciativa e elaboração do presente projeto de lei, a Triciele Radaeli Fernandes, bacharela em Direito da URI Santiago, Rio Grande do Sul, e pós-graduada em Direito Trabalhista na Faculdade Dom Alberto, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E Lucas Denardi Catelã, bacharela em Direito pela URI Santiago, Rio Grande do Sul, e pós-graduando em Direito Constitucional pela Faculdade Dom Alberto, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Assim sendo, encarecemos a sensibilidade das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores na aprovação do presente projeto de lei. Jaguari, Rio Grande do Sul, 8 de março de 2021. Helenice de Lourdes Catelã, vereadora MDB. Coloco em discussão o projeto de lei da iniciativa legislativa número 001/2021. A palavra está à disposição da vereadora Helenice Catelã. Boa noite, senhor presidente, colega de mesa, vereador Cito, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que nos assiste e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais.
eu quero justificar esse meu projeto de lei, que vem... todos nós somos sabedores que as mulheres em situação de violência é uma realidade no Brasil. Este projeto, ele tem o objetivo de oferecer um meio para estas mulheres fazer um pedido de socorro. Nas farmácias, elas chegam e na palma da mão elas colocam um X vermelho, que é o pedido de socorro. Este projeto vem como instrumento local de apoio a esta atitude humanitária tomada em âmbito nacional. O município, com o presente projeto, nós queremos tentar ampliar os esforços. Além das farmácias, qualquer outro estabelecimento público ou privado pode se somar a esta iniciativa. Aconteceu um fato de uma mulher que era violentada pelo marido. Ela não podia sair de casa se não acompanhada do marido. Ela ficou doente, ela precisou ir ao médico. O marido acompanhou. O médico deu a receita com a medicação, eles foram até uma farmácia. Chegando nesta farmácia, ela colocou um X vermelho na receita da medicação e apresentou para o farmacêutico. O farmacêutico ligou para a polícia chegou e prendeu esse marido que violentava esta mulher. Graças a Deus, ela teve amparo, né, e ela deixou de ser violentada. Imagina quantos anos essa mulher sofria violência e não sabia como denunciar, por medo ou por muitas vezes não ter também orientação para isso. Eu quero também agradecer a orientação e o apoio que eu tive para esse projeto do meu sobrinho, o Lucas Catelã, vice-prefeito, e da minha sobrinha Triciele Fernandes. Eles foram incansáveis para me orientar nesse projeto. Então, eu conto com o apoio dos meus colegas e das minhas colegas vereadoras para que esse projeto seja aprovado. Muito obrigado. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Helenice. Segue em discussão o projeto de lei de origem legislativa. Não havendo, então, mais quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto de lei de iniciativa legislativa número 001/2021. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio número 002/2021. Moção de apoio à agricultura e à pecuária familiar do Estado do Rio Grande do Sul. O vereador Igor Rosa Tâmbara e os demais vereadores subscritos, que compõem a Câmara Municipal de Jaguari, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica e no artigo 116, inciso 2º, do Regimento Interno, vem requerer a apreciação por esta Casa Legislativa da presente moção de apoio, considerando a necessidade de reforçar o pedido de apoio às demandas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguari e da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura no Rio Grande do Sul, FETAG-RS, no que tange ao corte no orçamento da União, nas políticas e programas da agricultura familiar e a pauta de demandas para o Plano Safra 2021-2022. Considerando os últimos acontecimentos para os agricultores e pecuaristas familiares no Rio Grande do Sul, os quais ainda sofrem os impactos financeiros de 2 severas estiagens e há 1 ano somam perdas da pandemia, vivenciando uma situação difícil, com aumento de custo de produção e redução no ganho real sobre a atividade agrícola. Considerando que acreditamos na agricultura e pecuária familiar como forma de desenvolvimento e produção de alimentos sustentáveis, reafirmando nossa confiança
na força dos homens e mulheres do campo. Desta forma, os vereadores da Câmara Municipal de Jaguari, que subscrevem, requerem a aprovação desta moção de apoio dirigida ao Governo Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado, para conhecimento e discussão da pauta da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG-RS, documento anexo que contempla um diálogo necessário sobre a Lei Orçamentária Anual 2021 e o Plano Safra 2021-2022, requerendo a atenção e dos novos governantes e parlamentares para apoiarem nossos agricultores e os pecuaristas familiares, eis que são os responsáveis pela produção dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros, buscando dar esperanças às famílias que dedicam suas vidas ao cultivo da terra. Aprovada a moção pelo plenário da Câmara Municipal de Jaguari, encaminhe-se cópia da moção de apoio ao Governo Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado. Plenário Pedro Pelissari, 15 de abril de 2021. Autoria, vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente. Os vereadores que subscrevem: vereadora Agnes de Fátima da Silva Patias, vereador Alexandre de Oliveira Freitas, vereador Anísio de Oliveira Feliciani, vereadora Cátina Monteiro Frescura, vereador Helenice de Lourdes Catelã, vereador Ézio Joselito Silva, vereador Fábio da Silva Franco e vereadora Jaqueline Devoranovski Pivetta. Coloco em discussão a moção de apoio número 002/2021. Não havendo, então, quem queira discutir, eu gostaria brevemente de, primeiramente, agradecer aos colegas por estar junto nesta moção de apoio, uma moção, a meu ver, muito relevante e importante, a qual também aproveito o momento para parabenizar o MINUSSI, ao sindicato, que estão buscando alternativas e ações conjuntas para tentar solucionar esse que, ao meu ver, é um afronto a quem produz e quem gera riqueza ao nosso país, ao nosso Rio Grande do Sul e ao nosso município, aonde que parece que até esses dias o agricultor precisava se preocupar com a chuva, com a seca, e agora também tem que começar a se preocupar com cortes de incentivos do governo. É mais uma luta imposta a quem produz, mas tenho certeza que, com a união de esforços de todos, vão conseguir superar. É totalmente inadmissível que, após um ano desafiador, um ano onde o agricultor consegue entregar ao Brasil uma safra recorde, após 2 anos bastante difíceis, onde enxergamos diversos segmentos diminuindo a sua produção, diminuindo seus ganhos, enxergamos o agro crescendo, potente, trabalhando, gerando riqueza, gerando a economia e movimentando a economia do país, termos que hoje estar passando por isso. Conversava e acompanhava também algumas ações do deputado Alceu, onde, enquanto presidente da Frente Parlamentar, discutia, junto com a ministra Tereza Cristina, um orçamento de 15 bilhões. 15 bilhões. E, por hora, foi apresentado algo em torno de 10. No último dos recursos, estão se negociando agora para deixar pelo menos igual ao do ano passado. Se deixar igual ao do ano passado, se estimula aí que aproximadamente 20% dos produtores vão ficar fora, principalmente do Pronaf. 20%. Isso por quê? Com a suba do produto, que é bom também subir os insumos. E isto acarreta um custo muito alto e também uma perspectiva muito grande de um crescimento da taxa Selic até o fim do ano. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que o sindicato faz um trabalho muito bom. Parabenizo mais uma vez o presidente MINUSSI. Agradeço a secretária da mesa, a vereadora Helenice, que acompanhou
junto ao prefeito, discutiram, receberam e, ao meu ver, isso é muito importante o que o sindicato faz, de movimentar e até para a gente ter conhecimento disso tudo. Mas vamos torcer que o presidente vete e que após isso envie um PLN para rediscutir isso, porque eu acho que precisamos entender de que no momento que vivemos, o que está dando certo, como o nosso agro deu, como está gerando riqueza e está tocando a economia, não pode de maneira alguma fazer, simplesmente dizer, não mais para vocês não vão ter mais garantia do governo federal, agora vocês vão para o banco privado. E aí, quando cai para o banco privado, os juros come pela uma perna e o agricultor e o produtor vai ter que trabalhar, infelizmente, para pagar o banco. Vamos torcer que isso não aconteça, vamos pressionar os nossos deputados, nosso senador, os nossos agentes políticos, porque precisamos reverter isso. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a moção de apoio número 002/2021. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos e não havendo matéria para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição da vereadora Helenice Catelã. Boa noite, senhor presidente, meu colega de mesa, vice-presidente, vereador Cito, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa que nos assiste e a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e aos funcionários desta casa. Em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas ao mais novo funcionário da casa, ao Felipe Cristofari. Vai ser um prazer trabalhar a teu lado, Felipe, que tu obtenha bastante êxito aqui, juntamente com as outras funcionárias da casa. A minha fala hoje, eu quero parabenizar o Antônio Marcondes Rufo. O Marcondes completou 50 anos de funcionário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguari no dia 15 de abril, onde começou uma trajetória no sindicalismo. Se iniciou em 1971. O Marcondes, ele recebeu uma justa e merecida homenagem do sindicato, onde trabalhou e trabalha até os dias de hoje. Realizou seu trabalho pautado na humildade, na seriedade, no comprometimento e competência e com zelo, respeito e carinho pelos nossos agricultores. Parabéns, Marcondes, pela missão que a ti foi confiada. Continue teu trabalho, pois és um ser iluminado e merece o nosso reconhecimento e a nossa gratidão pelo que fez e continua fazendo pelo nosso sindicato, em defesa da classe trabalhadora rural. Um grande abraço ao Marcondes e parabéns por esses 50 anos de luta pelo trabalhador rural. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Helenice. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ezio Jocilito Silva. Mais uma vez, presidente, minha saudação aos demais colegas. Presidente, hoje eu tive, colegas vereadores, a oportunidade de mais uma vez acompanhar o Bom Dia Prefeito, onde, para quem não teve a oportunidade de ouvir, vou repassar mais algumas informações. Também destacar que sábado agora teremos a prova de seleção para os operadores de máquinas. E também hoje ficamos sabendo que a prova para assistente escolar, como teve mais de 200 inscritos, por cautela, então, a administração decidiu transferir devido a esse período crítico, pois 200 pessoas dariam uma aglomeração. Então, fica transferido para outra data. Também, outro fato bastante importante para comunicar, principalmente a comunidade do interior, é a questão da recuperação de estradas.
A tão pedida roçadeira está indo, o vereador Fábio, o vereador Anísio, o vereador Jaqueline, nós que somos lá do 4º Distrito, está indo, acho que hoje já chegou ali pela Boca da Serra, também fazendo esse trabalho, possibilitando que a escoação da produção possa ter uma maior visibilidade e também que evite danificar as máquinas e também as lonas dos caminhões. Também cumprimentar a administração, o secretário Alexandre, também os servidores do município pela construção. Acho que uma das últimas pontes de madeira que estavam sendo necessário a recuperação, ali na entrada ali do travessão da linha 20, próxima à residência das famílias Monteiro, Chulumpe, ali naquela localidade. E também, presidente, falar um pouquinho a respeito desse projeto, essa moção que, ora, encaminhada por essa casa, e eu, como agricultor, também sinto na pele o que os agricultores estão vivenciando. Um ano excelente, um ano de uma produção, sem sombra de dúvida, recorde, tanto do fumo, como do arroz, quanto do milho, principalmente do soja, mas uma produção onde que também o custo da produção cada vez se eleva mais. E até agora a gente não viu, nesse período de pandemia, nenhum tipo de ajuda, tanto do governo federal como do governo estadual, aos produtores, aos pequenos agricultores principalmente. E agora também uma possibilidade de também não ter subsídios para a próxima produção. Isso é uma coisa, presidente, no meu entendimento, como um pequeno agricultor, é desanimador, pois a gente trabalha de sol a sol, enfrentamos várias adversidades, chuva, calor, seca, enfim, e ainda não temos aonde nos amparar e pedir um socorro. Torcemos, sim, que essa moção chegue aos nossos pares, para que eles lá, como um poder maior de reivindicação, possam, sim, trazer algumas ações que venham beneficiar essa classe tão sofredora e que produz o alimento de toda a humanidade. Então, também me associo, presidente, parabéns ao sindicato, parabéns ao senhor como presidente, que também atendeu esse pedido, e parabéns a todos nós que aprovamos essa moção. Muito obrigado, vereador Cito. A palavra está à disposição do vereador Fábio Franco. Cumprimento, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, Felipe Domingos, funcionários dessa casa e a população que nos assiste. Quero justificar o meu pedido da estrada do seu Gigoski, lá no São José. Eu sei que as máquinas estão dando prioridade a gerais em função do escoamento da safra, mas assim que elas puderem, que elas retornarão para lá, já falei com o Alexandre, se puder atender esse pedido, é uma estrada de lavoura também, mas o acesso dele é bem difícil, é bem para dentro, lá das propriedades. Nem precisa cascalhar, uma passada de patrola lá já resolve o problema. Quero também, senhor presidente, me associar a essa moção de apoio, parabenizar o sindicato, ao senhor. Eu, como também agricultor, e a gente conhece a realidade, como o colega Cito falou, é inadmissível que o governo federal corte um orçamento que já não era tão alto e ainda diminua ainda mais a possibilidade dos pequenos agricultores conseguir comprar seus insumos para efetuar a próxima safra. Como o senhor bem falou, uma das únicas áreas que está indo bem esse ano, o preço do produto bom, a chuva ajudou e a gente percebe essas ações do governo federal que está deixando muito a desejar na questão da agricultura familiar, principalmente. Por hoje era isso, quero desejar uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Fábio. A palavra está à disposição da vereadora Jaqueline. Me permite, presidente? Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao Felipe Domingos, que está sempre presente conosco, as gurias não, agora os funcionários da casa,
Quero dar as boas-vindas ao Felipe Cristofari, seja bem-vindo aqui conosco. Bom, hoje eu não iria usar a palavra no grande expediente, mas olhando a reportagem do jornal Expresso, o qual parabenizo pela matéria, resolvi me manifestar. A matéria do jornal falou sobre algumas culturas e sua importância e lucratividade em nosso município. A produção da soja, do fumo e do arroz, somadas, injetarão em Jaguari cerca de 154 milhões de reais agora em 2021. Somos sabedores das dificuldades que nossos agricultores passam, e agora mais ainda, com o clima, com os preços, que uma hora está lá em cima, outra hora lá embaixo, mas nesse ano tivemos na soja, por exemplo, uma ótima produção e o preço muito atrativo. O município, através da administração municipal, faz sua parte, proporcionando estradas em boas condições, e a Secretaria de Obras constantemente realizando recuperações de estradas, a qual ontem fui ao 4º distrito e parabenizo ao secretário Alexandre e a equipe da Secretaria de Obras pelo brilhante trabalho. As estradas estão maravilhosas, né? Acho que não tem como reclamar, tá? Excelente, né? Seria isso por hoje, presidente. Uma boa semana e ficam todos com Deus. Muito obrigado, vereadora Jaqueline. A palavra está à disposição da vereadora Agnes Patias. Senhor presidente, neste momento eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mês de abril. Sabe-se que nós estamos no mês de abril, o mês da mobilização na luta pelos direitos fundamentais indígenas, né? E especialmente hoje, especificamente neste dia 19 de abril, celebramos esta data, que tem como objetivo a preservação da cultura, dos costumes e da tradição desses povos. É necessário, é preciso, né, que se repense a nossa forma de considerar este ser que, na realidade, foi e continua sendo o dono das nossas terras. Infelizmente, hoje, com uma outra realidade. É preciso respeitar a sua história, conhecer o seu verdadeiro significado, dar visibilidade aos verdadeiros, como eu disse, donos desta terra. Sabe-se que há 520 anos a invasão europeia aos territórios tradicionais acabou dizimando milhões de habitantes originários e fez desaparecer povos, culturas e línguas. Um genocídio que é uma das mais trágicas calamidades conhecidas na história da humanidade. Por cada uma das vidas indígenas que ancestralizaram, por cada um que continua na luta, e Jaguari, nós temos muitos originários, não é, de indígenas, pessoas que a gente poderia citar, assim, muitas, né, muitas referências também, fazendo resistência e construindo a história dos povos indígenas no Brasil. Eu quero, neste momento, referendar o meu solidário e fraterno reconhecimento. Uma outra questão importante que vale salientar hoje é que o governo estadual entrou com um pedido também para alterar o calendário do Programa Nacional de Imunização, PNI, para que seja antecipado, então, para que consiga uma liminar, né, no Supremo, para que se consiga imunizar os trabalhadores da educação em paralelo ao grupo das comorbidades. E se sabe que se faz de extrema importância devido, não é, a este momento que se passa, daqui um pouquinho o sistema híbrido está por aí, as aulas presenciais e a necessidade de que os nossos profissionais da educação como um todo estejam seguros para atender de forma digna as nossas crianças e adolescentes. E, por último, me solidarizar, né, com o senhor José Carlos Minus, presidente do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguari, bem como seus associados, e demonstrar o nosso apoio, em nome da nossa bancada do PDT, o nosso apoio restrito aos agricultores do nosso município,
que são os responsáveis legítimos pela nossa subsistência humana. Eu desejo a todos uma semana super produtiva, reforçando a importância da saúde mental nas nossas relações. Repasso, então, nesse momento, a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Nesse momento, a palavra está à disposição do vereador Leco. Meu saudoso cumprimento ao presidente dessa casa, aos membros da mesa, aos colegas vereadores e vereadoras, colegas funcionários da casa, o Felipe Domingos, que representa a imprensa, e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria hoje de fazer uma fala sobre alguns pedidos que já foram feitos, e eu já falei nessa tribuna e também já fiz algum pedido, e acho que, se eu não me engano, a colega vereadora Kátia também, a questão de um buraco que surgiu aqui, um afundamento na rua Dante Seste, ali, próxima ao sobrado onde que residia o seu saudoso Antônio Zucchetto, ali, que teve um afundamento do lado direito ali da pista, né, e o que força os motoristas a irem para a contramão. E dali até umas taquareiras que tem ali, eles estão indo, passando pela contramão. Então, eu peço que seja dada uma manutenção lá, antes que aconteça algum acidente ali no local. Em relação às lâmpadas e à iluminação no interior, eu gostaria já foi falado aqui, gostaria de falar de novo pela grande procura que tem tido das pessoas do interior, mas a gente já esteve conversando, acho que o vereador, colega Fábio, falou até acho que foi na última sessão até, a questão que está num processo de licitação para compra de material, né? Então, está faltando o material. Eu tinha antes já conversado com o responsável lá, ele me falou que tem por sempre fazer 2 passadas no interior durante o ano, mas que agora está faltando material, né? E está em processo de licitação para compra do material. Então, eu peço um pouco de paciência, né, para essas pessoas que nos procuram. O senhor Norberto Dalosto, lá da linha 10, hoje eu encontrei ele até me comentou que ele estava na cidade adquirindo câmeras de segurança, porque falta iluminação lá, está escuro e tem acontecido alguns furtos lá. Também a amiga Kênia Frigo, ali de Jaguarizinho, o seu Norberto na linha 10, São Paulo, lá, também tem me passado esses problemas de iluminação, né? Então, eu gostaria de deixar o pedido, né, juntamente com os pedidos que o vereador, colega Fábio, fez uns quantos pedidos, para que, quando adquirido esses materiais que estão em falta, que seja dado uma prioridade para o interior, onde tem menos segurança e vem acontecendo alguns furtos. E era o que eu tinha para hoje. Antes eu gostaria de deixar claro também o apoio à moção na questão do sindicato, né? Não sou agricultor, mas eu sei que é de lá que provém muito, e se a agricultura vai bem, o resto do município vai bem também. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Alexandre. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Anísio Feliciani, líder do governo. Senhor presidente, Igor Tâmbara, membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, Felipe Domingos, imprensa, nossos colegas funcionários da casa, comunidade que nos assiste. Inicialmente, para responder aqui a questão dos calçamentos, hoje pela manhã eu estava no gabinete e o prefeito está providenciando a contratação de um funcionário para calçamentos, justamente para ajuste desses problemas que nós temos. Então, vai fazer uma contratação emergencial ali, porque é grande a demanda, tem bastante problema na cidade. Então, já está sendo providenciado, e a gente acredita que daí, nos próximos dias, já vamos estar consertando essas questões, que tem algumas que já estão praticamente, não digo crônicas, mas estão há um bom tempo, e é justamente pela falta de mão de obra que o município não tem, mas já está providenciando para que possamos resolver essa situação. Questão das luminárias, o colega já falou, está em processo de licitação, a gente pediu paciência para a comunidade, né, que em breve já vai ter condição de atender.
Quando tem os atendimentos, é feita uma programação, como vai para o interior, normalmente o funcionário faz um turno só, para poder aproveitar bem o tempo dele, e depois então ele volta, faz 6 horas corridas e é dispensado para voltar no dia seguinte. Também quero colocar aqui, quero dar as boas-vindas ao Felipe Cristófaro, que hoje está começando um trabalho conosco. Seja bem-vindo, Felipe. E nos alegramos com a tua vinda e com certeza vamos fazer juntos aqui, como temos construído durante esse tempo um bom trabalho com os funcionários da casa, com os colegas vereadores, uma relação muito boa, muito republicana, como disse o colega Joselito, nossas comissões muito pacíficas, discussões no sentido do bom debate, né, de ideias, e assim nós pretendemos continuar, porque a comunidade espera isso de nós. E eu me sinto feliz de poder estar vivenciando isso. Era um pensamento meu, quando eu me elegi vereador, que a gente pudesse chegar aqui e fazer um trabalho harmonioso, uma discussão produtiva, efetiva, e isso tem acontecido. Eu quero colocar também que a gente está com alguns serviços do interior que permanecem. Tem uma motoniveladora na linha 7 que está concluindo todo aquele trajeto que deu aquele problema da quebra da máquina. A máquina continua lá. Uma outra máquina está no Rincão dos Pivetas. Ela vai concluir depois até a divisa de Jari, vai fazer o travessão dos Araújos lá, que é na barragem, próximo da usina. E depois, então, ela vai estar fazendo a estrada da linha 20, que também o pessoal está pedindo. Foram feitos alguns reparos, viu, vereador Fábio? Aqueles cascalhos que o senhor solicitou já foram atendidos, o município já atendeu. Atendeu também, eu falei para o Alexandre do travessão que entra no Joãozinho, que sai lá na frente, lá próximo do Gabriel, onde nesse final de semana também foi construída uma ponte lá, recuperada, que fazia um tempo que eles estavam solicitando para nós, mas havia uma dificuldade com a questão das madeiras de baixo. A gente tentou ver com eles se eles poderiam ajudar, se havia uma possibilidade, e não havia madeira lá. Eles disseram que não tinham como ajudar a gente. Aí o município comprou, adquiriu as madeiras, e no sábado foi feito esse trabalho importante que a comunidade precisa. Então já está também deixando em condição de tráfego com tranquilidade. Quero me associar também a Helenice, a homenagem ao Marcondes, pessoa que eu tive o prazer de trabalhar como seu chefe de gabinete, quando ele esteve aqui à frente do Executivo. Conheço o Marcondes, sua capacidade, né, sua dedicação, seu caráter e um coração maior do que ele. O Marcondes é uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Então, meus parabéns, Marcondes. Tu é merecedor pelo trabalho, pelo testemunho que tu dá nessa caminhada. Também eu quero, nesse momento, parabenizar os produtores rurais, né, pelo seu trabalho, e nos alegra ver uma agricultura forte, que tem mantido o nosso país através do agronegócio, dos nossos produtores, e me associar também ao sindicato por esse trabalho que eles estão fazendo, e que nós possamos também gestionar junto aos nossos deputados federais, nossos senadores, para que nós possa estar dando uma resposta, também como políticos, para essa classe tão sofrida e que trabalha com tanta dificuldade para colocar o alimento na mesa de todos nós. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Anísio. Vereadora Cátia Monteiro Frescura. Boa noite, senhor presidente, colegas e colegas vereadoras. Ao Felipe Domingos, que está sempre presente nas sessões. Eu não ia vir na tribuna hoje, mas devido à vereadora Jaque falar que estão de parabéns com as estradas no interior, eu tive que vir aqui. Mas a senhora parabenizou porque quase todas as estradas estavam boas. O 4º distrito, porque o que essa vereadora tem de reclamações das estradas do interior, eu recebo ligação até de domingo, de pessoas me pedindo que, pelo amor de Deus, que façam alguma coisa. Não sei se tu ouviu, eu falei que eu fui ao 4º distrito. Ao 4º distrito, mas a senhora parabenizou dizendo que as estradas do exterior estariam boas. Tá? Eu recebi ligação de gente ali da Sanga da Areia reclamando que não tem condições mais nem de plantar, porque as estradas faz tempos que não são arrumadas, que pedem cascalho há meses e até hoje nada.
Teve gente que desistiu de plantar porque não tem condições de entrar com o caminhão. Ali quem vai para a linha 8, na passada do seu Valmor Bataglin, ali na volta, quase se acidentaram porque o mato está tomando conta e diz que um caminhão quase entrou num carro. Então, são coisas que temos... Eu sei que é difícil, não é fácil, não é. Só que tem que ter prioridades para certos lugares do nosso município. Essa vereadora pediu a semana passada que fossem olhar em Santo Isidro. O Alexandre não me retornou até agora. Estou aguardando para ver se ele foi lá, se ele viu a situação, porque é cruzadas de caminhão, é perigoso um acidente e, ladeira, e é uma descida. Tá? Ali no Chapadão, o senhor sábado entrou em contato comigo. Tá? Caiu um caminhão, não sei o que foi que caiu lá, que tava a estrada está horrível no travessão. Tá? Foi ligado, foi pedido para irem lá, não tinha máquina. Aí outra pessoa entrou em contato, a máquina apareceu para ir lá tirar do barranco o caminhão que tinha caído. Então, assim, ó, eu acho que tem que prestar mais atenção, porque se o nosso município anda, é devido aos nossos agricultores. Sem eles, Jaguari não é nada. Então, mais atenção aos nossos agricultores. Mais atenção, é o que essa vereadora sempre pede na tribuna. As estradas têm que estar, pelo menos em bom uso, que dê para andar. E entre outros lugares, vereadora, nós temos o Cerro São Miguel também, que faz, que essa vereadora pede, só bem rapidinho, tá, vereadora? Pede para que seja cascalhado. O subidão do Cerro São Miguel é horrível. As pessoas elas têm o direito de reclamar porque todos pagam impostos. Todos pagam impostos. Tá bom, obrigado, vereador. Tá? Então, seria isso, senhor presidente. Desculpa ter passado uns minutinhos. Não tem problema. Muito obrigado, vereadora. Eu gostaria, neste momento, antes de passarmos ao encerramento dessa sessão, me reunir, direcionar a todos os colegas, como alguns já parabenizaram, apresentar o nosso novo assessor parlamentar da casa, Felipe. Desejo a ele sucesso, tenho certeza que tem capacidade de sobra para esse desafio, que é o serviço público, mas servir a comunidade, servir ao povo é algo muito prazeroso. Também gostaria aqui de parabenizar a vereadora Helenice pelo excelente projeto, e fiquei também pensando com a equipe que tu estava também, esse projeto não poderia ser diferente, muito bom. Parabenizo você, vereadora, o Lucas, a Triciele também, muito importante. Da mesma forma aqui, junto a todos os colegas, e com a permissão e concordância, externar votos de congratulações ao Marcondes, porque também escutei a entrevista na Rádio Jaguari. É uma história de vida, não só no sindicato, mas também a comunidade jaguarense. Então, acho que é importante esta casa, e claro, com a concordância de todos os colegas, oficializarmos isso e deixar marcado. Tenho certeza que isso também demonstra o reconhecimento do Poder Legislativo com quem ajudou não só o sindicato, mas também ajudou a comunidade jaguarense quando serviu, quando estava de prefeito. Eu também quero aqui falar um pouco sobre essas duas questões, principalmente do interior, porque, como eu falo aqui há 4 anos, quase 5, a discussão, às vezes, ela passa um pouco exagerada, porque é simples. Se tu patrolar hoje, chover amanhã, a estrada vai estar ruim. Aí vai vir aqui, vai dizer que as estradas estão ruins, estão horríveis, não sei o quê. Eu só quero ensinar uma coisa aos colegas, porque sou novo na política e estou há 5 anos. E aonde eu saio, aonde eu vou, no interior, às vezes as pessoas reclamam melhor, mas todas as pessoas elogiam o prefeito Beto, o secretário Anísio, o secretário Alexandre, o Genésio Piveto, que também estava no início, por darem atenção às estradas, por terem 4 patrolas funcionando. Se hoje, com 4 patrolas funcionando, com reto escavadeira, cascalhando o 4º distrito, não é escolher o interior como prioridade, o que é escolher o interior como prioridade?
Falar, vereador Anísio, do Cerro São Miguel, o qual eu falei aqui a semana passada, que o senhor esteve lá num sábado, foi colocado cascalho, resolveu antes, sem umidade, adiantava colocar cascalho. Então, muitas das vezes é aquilo que eu falo. Às vezes as pessoas acham o seguinte: está com problema na estrada, passa a patrola ou passa o cascalho. E muitas das vezes eu aprendi isso com o Anísio quando era secretário, aprendi isso com o Alexandre hoje, com o Genésio. Muitas vezes perguntavam, não, é pior. Mas a minha concepção de leigo, eu achava que era melhor. E eu dizia, para o Anísio, várias vezes esse pedido, vai lá e coloca o cascalho. Olha, vereador, vai piorar a situação, não pode. Não foi isso que aconteceu sábado passado, o vereador Anísio conversou com o servidor, com o Elmo, com o Pistolinha, estavam procurando uma alternativa. Não se achou por quê? Porque iria piorar. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando se fala nisso. Porque eu acho que a vereadora Jaque falou do 4º distrito, o vereador Cito está aqui, é testemunha, mora lá, o vereador Fábio, que estão fazendo lá algo que, ao meu ver, acho que nunca foi feito na história do 4º distrito. Nunca foi feito. Repito, dias de chuva, 2, 3 patrolas quebradas, reto, escavadeira, hoje tem uma funcionando. Por que quebra? Não se pode comprar ou mandar arrumar ali na esquina. Se passa do valor, tem que fazer processo estatuário. Luminária, gente, é a mesma coisa. Vocês me perdoem, mas é a mesma coisa. Compra, queima igual na casa das pessoas. O que a gente vai precisar discutir, e eu falo isso com o prefeito Beto e vou falar aqui, o que alguns municípios estão fazendo. Vão em busca de financiamento, colocam iluminação de LED, porque aí vai ter durabilidade, mas aí tem custo. Tu acha hoje que com 50 ou 100 lâmpadas que devem estar sendo compradas vai resolver o problema? Não vai. Precisaria de 500, eu sei, vereadora, mas e com que dinheiro? Compra e não paga? Tem que comprar lâmpada, tem que arrumar a estrada, tem que pagar o hospital. Não, eu só vou concluir, vereador. Então, é questão de prioridades. O problema é que vai a licitação, como o Alexandre falou, e aí é comprada as mais inferiores, por isso que elas querem. Mas não é comprada. A licitação, a lei, é isso. Então, eu só gostaria aqui de externar isso, porque eu sou uma das pessoas que muitas das vezes tenho conversado com o prefeito, com os outros vereadores, sobre o interior. E eu acho aqui que falar que não é prioridade, eu discordo, eu acho que é prioridade, eu acho que o prefeito dá atenção, acho que todos os secretários que passam dão atenção, buscam recursos, tanto é que para comprar as máquinas foi tirado o financiamento. Poderia ter tirado o financiamento para diversas outras ações. Então, isso é prioridade. Eu aqui externo aqui meus parabéns ao prefeito, ao vice, ao secretário Alexandre, ao Anísio, que já foi secretário, a todas as pessoas que vêm desempenhando um excelente trabalho, e eu concordo com a vereadora Jaque, que as nossas estradas de Jaguari estão muito boas. Tem alguns trechos ruins? Tem. E a semana que vem, essas que estão boas hoje, lá no 4º, vai chover e elas também vão estar ruins. Então, a gente tem que olhar ao longo do período. Na maioria, são mais de 1.200 quilômetros da estrada. Talvez, se a gente comprasse mais umas 10 patrolas, ajudaria, mas não tem recurso. Eu acho que é isso que eu quero deixar neste momento. Eu também gostaria de convocar os vereadores integrantes das comissões permanentes para a reunião ordinária, quinta-feira, 22 de abril de 2021, às 9 horas, no termo do regimento interno. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 26 de abril de 2021, segunda-feira, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a sessão.